E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Laura, e hoje nós comentaremos a semifinal do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 5 de novembro. Foi dia de conhecermos os dois finalistas da 11ª temporada. E sem mais delongas, já vamos começar falando do que rolou, porque tem umas coisas, umas teorias, tem umas questões que dividiram opiniões da internet. Não dividiram tanto assim, mas para nossa ala de que gosta de analisar, rendeu Hum, alguma coisa? E a Laura já riu, né, porque a Laura sabe o que vem pela frente, né, Laura? Daqui a eu pouco já o que vai sei. falar. Ela sabe o que vem pela frente. A primeira prova foi a prova de um robalo, né? Os semifinalistas tiveram que preparar 6 pratos com o peixe robalo. Laura, e aí? Eles tiveram um peixe fatiado, 1 hora e 45 minutos de prova, 6 pratos e um sonho. Essa prova foi criada para dar bagunça na semifinal, né? Porque não é possível 6 pratos em menos de 1 hora. De 2 horas, no caso. Não, eu acho assim, quando você chega à semifinal, o pessoal quer mostrar, tipo assim, o meu melhor, né, e tal. Então eles querem fazer coisas impressionantes, não dá pra fazer um negócio mega simples, né? E aí uma prova, como você disse, pouco tempo pra fazer isso. Eu achei essa prova bem difícil, assim. Eu achei, pra fazer. Porque você tem que fazer coisas diferentes com o mesmo peixe, é muita coisa pra fazer. Tanto que o resultado, vamos falar, né, não foi muito bom pra falar, assim, acho que a maioria teve coisa crua. Isso, Teve. poxa, a Geórgia ter coisa crua é uma coisa que você não espera, né? Considerando o histórico dela, assim. É bem inesperado, assim. Eu achei que foi uma prova que foi um desastre. Desastre mesmo. Eu entendo uma prova mais difícil na semifinal por quem tá se tratando, né, tipo, semifinal, Aham, né? é. Vale uma vaga na final, a gente é acostumado a ter 2 provas, na primeira tem um finalista, na segunda outro finalista, e etc. Então dá para entender o porquê de fazer uma prova difícil. O que não dá para entender é porque precisa ser tão difícil assim, né? Assim, precisa ir além. Porque assim, 1 hora e 45 se tratando de MasterChef, do que a gente tá acostumado a ver, é praticamente dando 24 horas para ele, né? Porque é um valor altíssimo do que dão. Mas se eles querem coisa boa numa semifinal, gente, custava dar 2 horas e meia, né? Não custava. Porque ia entregar um nível alto, e dizer, nossa, é a semifinal mais forte da história do MasterChef, já que Uhum. sempre é a coisa maior da história do MasterChef. Então, põe assim, se vão dar 1 hora e 45, por que não 3 pratos? Que é acostumado a gente ver eles servindo três Eu pratos, acho né? assim, como eu falei, eu acho que essa coisa assim, era o mesmo ingrediente também. Então, assim, eu acho que fica até chato pra gente, você não acha, não? Eu não achei mesmo uma prova muito assim. Nossa, que legal. É, porque cada um precisou de 6 pratos, mas eram 30 servidos, né? Então, Isso. é muito E eu além. achei assim que tinha até gente fazendo coisa muito parecida, né? Não tinha pra onde correr, porque não eram 6 peixes diferentes, né? Era só o robalo. É, Não tinha como eu achei que a prova em fazer si não foi tudo. muito criativa. E já a gente ia falar da segunda, eu acho que eles tentaram compensar isso na segunda, né? Tentaram fazer uma coisa mais criativa e mais legal. Mas eu acho que dessa prova, assim, os preparos foram interessantes. Aham. Ali foi o famoso, eles se viraram com o que tinha e com o tempo que tiveram. Né? Ali eu não, Uhum. não dá para, eu não culpo. Engraçado assim, porque eu culparia que a gente vai chegar do resultado, vou logo adiantar o resultado então, porque essa minha fala vai entrar no resultado. Então, de resultado, a gente teve pela primeira vez na história do MasterChef Brasil, né, que ele adora primeiras vezes, que ninguém passou direto para a final. Então, a gente teria todo mundo na última prova e as 2 vagas da final seriam decididas lá. Isso disse muito já sobre a prova, né? Então isso veio o que eu vou falar agora, assim, eu entenderia se uma pessoa entregasse um prato cru, sabe? Porque é normal acontecer erros no MasterChef. Mas quando você vê que cinco pessoas estão fazendo a Uhum. prova, 4 entregaram um peixe praticamente cru, inclusive pessoas que estão aí com nível, entregando um nível alto a temporada inteira, você fica É, pensando, eu não administrei bem, nem pensei bem nessa prova, em como fazer essa prova, né? eu Porque ficou concordo. esquisito, porque foi como você falou no começo da Geórgia, porque mesmo, a Geórgia é ótima, a Laura é ótima com pinta muito bem, o Zé Roberto numa crescente enorme, a Andrea também vem bem, o Não, Vitor, e infelizmente, é você tem boicotado da pessoas edição, mas, né? que costumam se dar bem com o tempo, assim, também, que controlar o tempo. Não são pessoas que sempre tiveram problemas, assim, sabe? Então, assim, eu acho que foi um problema mesmo da prova, assim. Não é possível que 5 pessoas entregaram coisa crua, gente. É E não é nem estranho. problema dos participantes, é problema administrativo, foi como de criação da prova, né? Quem pensou assim, Pra ai, mim, vamos, ó, pareceu isso. quem parou, quem teve habilidade
ideia lá, né, de que nós vamos pensar nas provas da semifinal. Olha, dá lá um robalo para cada um, eles fatiam os pedaços e vão lá fazer. Quem imagina, gente? Vamos lá, 6 pratos em 1 hora e 45 minutos. A pessoa que pensou nisso pensou, vai dar confusão e entretenimento, mas vale a pena sacrificar a qualidade de uma semifinal em prol de um caos na cozinha para render cortes? No MasterChef, a gente vê que sim, né? Para eles, eu acho que eles gostam desse engajamento. Mas até que ponto? Mas o ponto do peixe não estava tão bom, estava cru, mas tem um ponto aqui que a gente vai trazer, que é desse resultado, né, Laura? Porque assim, gerou margem, porque tivemos um peixe que foi entregue no ponto. Assim, não estava cru, que foi o da Andrea. Mas o MasterChef resolveu não classificar ninguém. E aí, o que você achou dessa decisão? Então, olha que engraçado, né? Porque minha mãe sempre vê no dia seguinte. Ela vê à tarde. Aí eu cheguei assim em casa e fui conversar com ela. Ela estava terminando de ver o MasterChef. Ela comentou comigo: eu achei estranho que a Andrea não subiu na primeira prova, porque a dela pelo menos não estava crua. Fica Então, dá eu muita acho margem, que né? não ficou bem explicado para as pessoas entenderem por que que ela não subiu. E minha mãe não é uma pessoa que você pode dizer que estava torcendo, assim, nossa, torcendo super pra André, entendeu? Pra falar assim, ela ficou indignada por isso. Ela não tem grandes torcidas no MasterChef. Mas eu achei isso interessante ela ter falado isso, porque é uma coisa que ela percebeu, assim, e que minha mãe não tem, não fica no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, olhando o que as pessoas estão comentando sobre o programa, entendeu? E ela teve essa percepção. Então, depois que ela falou isso, eu até peguei para reassistir essa parte. E eu acho que realmente não ficou bem compreendido. A gente não compreendeu muito bem por que eles chegaram à escolha que eles chegaram, sabe? Você até falou que eles poderiam. Você falou na rede social, não lembro qual agora. Em Que todas, eles porque eu dou poderiam Ctrl C, ter. Ctrl V, eu fico nas duas ao mesmo Ah, tempo. tá. Eu faço um multiverso. Eu acho que eu vi foi no Blue Sky, que eu fico mais lá. Você até falou que podia ter uma pessoa sido eliminada, né? Nessa primeira parte. E até seria um twist bom, assim. Porque não foi uma boa prova. Mas eu achei muito interessante a minha mãe ter falado isso. Porque eu acho que eu vi muita gente reclamando disso também. Que não pareceu muito justo para quem assiste. Parecia que eles já estavam com planos do que eles queriam fazer. Não, sabe o que é curioso? Porque, por exemplo, se sua mãe, que não vê as redes sociais, assiste o MasterChef, mas é Não, 100% lazer o dela, né? Ela não grava podcast, ela é, não faz nada. E a não, gente que tem não. que pegar todas as todas as coisas, né, que tiverem rolando no episódio, tem que avaliar um confessionário, tem que ver tudo, nós tivemos as mesmas conclusões, né? Então, por incrível que pareça, é uma É, coisa muito clara. Porque, assim, o programa sempre deu e sempre vai dar margem para diversas interpretações. Eles têm que sustentar isso, porque a gente vê anos após anos alguns resultados que a gente fica, não era para ser diferente, né? Porém, a percepção do público sempre vai depender de quem sofre e de quem é beneficiário. Esse beneficiário entre aspas, gente, viu? Porque é é. beneficiário um suposto benefício aí, porque é questões da regra do programa e de que jurado. Olha, joguem tudo na conta do jurado do programa, não na conta dos participantes. Que é por assim dizer. Porque assim, quanto mais popular e mais importância a gente tiver no caso, e o mais popular for o participante, mais vai depender como vai ser a repercussão aqui fora, né? Porque no caso da Uhum. Andrea, não tá mais ela não estava mais com a popularidade que estava antes. Porque É. eu acho que se for. Aí fica cria aquela coisa na cabeça da gente. Será que se supostamente fosse outro participante, ele teria subido ao mezanino? Gente, minha resposta com 10 anos de MasterChef é sim, teria subido ao mezanino. Eu falo isso tranquilamente, assim. Eu digo, eu acho, porque dá essa Eu margem acho pra que gente. se a Geórgia não tivesse o cru, ela teria subido. Teria. E sabe que depois eu fui ver essa parte da Andrea, porque assim, deu pra entender que o prato da Andrea também não tava perfeito, gente. Não tava. A gente sabe que o sabor sempre vai ganhar. Eles sempre vendem isso, né? Que o sabor vai ser bom, que tem que ser tudo. E eu entendo que o prato da Andrea não tava a nível de ir pra final. Nenhum dos 5 ali Aham. estava. Só que eles não explicaram. Só que faltou, sabe o quê? Faltou mais e poréns na avaliação da Andrea, pra gente entender realmente que tava ok o Aham. ponto, mas não tava tão bom assim. Ficou uma avaliação que em outra semana ela ganharia PIN. Eu acho que o peso de ser uma semifinal que afundou. Então, a gente acha que supostamente é uma decisão meio controvérsia e dá margem para todo mundo, como eu falei. Você tem o exemplo da mãe da Laura, de pessoas que analisam o programa e pessoas que só assistem por lazer, ficam pensando, tá acontecendo alguma coisa aqui, mas a pessoa sai prejudicada. Até a Andrea dá um confessionário, se não me engano, falando que achava que ia pra final, né? Que ia subir peso Nino, alguma coisa assim. É.
E mais uma vez, repito, nenhum dos 5 pratos estava no nível semifinal para subir por cara. Mas aí entra naquele ponto da gente que não tem pra onde correr. A gente não provou os pratos, né? Mas faltou Então, eles justificativas. têm que Talvez deixar tenha, claro né? pra gente. E não ficou claro. Disse, minha mãe percebeu. O pior é, será que teve realmente justificativa e a edição não botou? Foi tentou É, editar para ser mais rápido e não ficou tão legal assim, pode né? ser verdade. Porque eles podiam ter falado coisas que dê para entender. A gente não é formado em edição de programa nem nada, né? Inclusive, tem pessoas da edição do MasterChef que escutam um podcast, eu fiquei sabendo um dia desse. Eu digo, então hoje, Ah, se é? tiverem ouvido o episódio da Beijo semifinal, pra se pegaram, eles. parabéns, vocês foram sorteados com o episódio que a gente vai falar bastante de vocês, né? Porque assim, o programa tem que fazer. Por isso, toda vez eu pergunto pra vocês, quando a gente tá avaliando, digo, vocês se conseguiram entender o porquê dos jurados, né? Porque a edição conseguiu passar pra gente o porquê de cada resultado, já que a gente não tá provando a comida. Então, faltou a edição criar uma justificativa. Ah, se os jurados não deram justificativas, tudo bem. Aí a culpa é dos jurados que não foram tão claros que o prato da Andrea realmente não era de finalista. Né, de ir pra final. Mas se deram, faltou botar muito mais e muitos poréns. Como eles fizeram com o Vitor, daqui a pouco a gente vai chegar na avaliação da prova na segunda parte, né? Seu prato está muito bom, está muito sei o quê, mas a gente já sabe que esse mais derruba qualquer um. Então, eu Uhum. acho que faltou isso, a construção melhor. E dar essa margem. E não tem pra onde correr, dar essa margem. Porque se fosse, a Andrea fosse extremamente popular, como ela era na primeira parte do programa, estaria muita gente reclamando de injustiça. Eu vi alguns posts de injustiça, mas não foram tantos. Aí fica a margem que cada um tira para interpretação, que infelizmente o programa dá essa margem pra gente achar uma coisa ou achar outra, né? Porque não seria a primeira vez, mas tem aquele peso de semifinal e final. Mas fica confuso, né, Laura, na cabeça da gente. Não entende, fica sem entender e o resto é contestar, na medida do possível. Eu nem ia falar tanto disso, mas assim, a minha mãe, foi agora há pouco, ela logo falou isso pra mim e ficou na minha cabeça. Se minha mãe, como você disse, que ela não é uma pessoa, gente, minha mãe não me escuta no podcast, ela não é uma pessoa que fica assim, às vezes eu comento uma coisa ou outra com ela, assim, mas ela não é uma pessoa que fica atrás. Se ela pensou isso, eu fiquei pensando, será que outras pessoas não pensaram também? É, porque com tanta gente entregando o peixe cru, cria aquela ilusão na cabeça da gente também que o principal da prova era o ponto do peixe, que não era, né? Mas ficou uma coisa esquisita. Então, fica uma dúvida. Pra mim, sabe qual seria a melhor solução? Hum, Eu já digo de agora. Jogava o André na final e levava 2 da segunda prova. Fazia uma final com 3. Não tem 5, gente. Muita opção não faltou, né? Pra fazer uma final tripla. Que pode inclusive eu ser. eu detesto esse formato de semifinal com 5 e final só com 2. Se é semifinal com 5, bota 3 na final, porque a oitava temporada é a melhor temporada do MasterChef e é final com 3. E Kellen, Eduardo e Isa entregaram tudo ali. E eu acho que o problema também é que fica uma eliminação muito grande assim na semifinal. Eles tiraram 3 pessoas da semifinal, né? É muito ruim pra gente assistir. Eu acho que seria muito melhor isso. Andréia finalista pela primeira prova. E depois fazer assim, então a gente viu que esse nível, porque realmente a segunda prova teve um nível mais alto. Então vamos agora aqui levar 2 finalistas. Decidimos que vão ter 3. Uhum. Não fizeram uma exceção, entre aspas, assim, para dizer que tinham que voltar 2 da repescagem? É. Que olha só que curioso. Coincidiu na semifinal com 5 de novo. Será que era mesmo uma exceção voltar 2 da repescagem? É, boa pergunta, será? Porque a gente não teve uma Ou foi eliminação uma dupla, né? jogada? É. Ou será que a semifinal seria com 4? Foi programada com 4. É. Mas fica aí mais panos para mangas. Você querendo polêmicas com a Band. Olha, se a Band não quiser que a gente comente polêmicas, que eles façam melhor uma temporada, construam melhor suas provas e suas justificativas de por que as pessoas não estão indo pro mezanino, né? Aí ela tem que. Vamos se ver com a Band aí, vamos ver com o meu advogado Antônio Sabença. Nós nos vemos no tribunal. Não, mas brincadeiras à parte. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef. Então não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify e na Apple Podcast, e nos indicar para os amigos que curtam reality shows. Nossas redes sociais sempre estarão na descrição do episódio. E para quem não ouviu nosso episódio da semana passada, corre lá para ouvir que nós tivemos a Larissa, né, que participou dessa temporada esse ano, que comentou um pouquinho da sua participação e o episódio com a gente. E lembrando que semana que vem a gente comenta a final do MasterChef. O episódio vai sair normalmente na quinta e na sexta já sai o primeiro episódio sobre a sexta temporada da Corrida das Blogueiras, que é um reality show terminando e indo para outra. A gente já foi de, olha, convivência para musical, de musical para culinária, agora para de maquiagem. É um podcast multifacetado, como diria Paulina Rubio. Tem de tudo. Tem de tudo. Aqui a gente serve um menu completo, tá vendo, MasterChef? Mas agora, voltando ao programa, segunda prova, Laura. Agora sim,
é hora de definir os finalistas. O top 5 teve que preparar um pratozinho aí, muito do maroto, e entregou um nível digno de semifinal. E 2 pessoas passaram para ela. Gostou, Laura, que essa prova foi um pouco mais criativa que a primeira? Essa prova me lembra aquele Beef Wellington. Eles já fizeram, né? Uhum. Esqueci o nome dele, gente. Do Gordon. Gordon Ramsay, né? Que é Inclusive, o. quando eles falam desse prato, eles falam que é em estilo Beef Wellington, né? Então, até nas redes É, sociais de MasterChef. que é o prato. É um prato. Um dos pratos mais importantes do Gordon. Do Gordon Ramsay, né? Eles fazem muito naquele Hell's Kitchen. Quem já assistiu, né? É, eles também fazem no. Já fizeram no MasterChef americano, eu lembro. E eles já fizeram também no MasterChef. Não já fizeram? Já? Eu acho que é um prato bem legal, assim, para fazer de final, porque eles fizeram de uma forma que tinha essa similaridade, que todos tinham que fazer essa coisa com a massa folhada e tal, e mesmo assim todos tinham que fazer uma coisa autoral. Eu acho que esse tipo de coisa é boa, igual quando a gente teve. Foi semana passada o da Helena, né? Que eles tiveram que reproduzir, mas não tanto reproduzir. Eu gosto desse tipo de coisa porque eu acho que ter uma certa linha de semelhança é importante para a gente para comparar melhor as coisas, né? Para avaliar o outro, as escolhas, a criatividade e tal. Mas ao mesmo tempo, poxa, para uma semifinal eu acho essencial você ter eles terem a chance de mostrar, de ser autoral, eles terem a chance de mostrar as ideias deles, né? Porque eu acho que é isso que tem que te levar para a final, assim, a sua ideia, o que você pensa e tal. Então, assim, eu gostei dessa prova, achei essa prova muito melhor do que a prova anterior. Eu acho uma boa prova para. Não é um prato fácil de fazer, porque para você garantir que tudo lá dentro tá cozido, a massa folhada em si tá bem crocante, né? Para não ficar com aquele fundo molenga, sabe? Porque passou todo os sucos da carne e tal para baixo ali. Eu acho que é complexo e ainda tem que fazer um molho, que molhos não, as pessoas, eu acho que as pessoas não entendem que molho é uma coisa complexa de fazer. Quem já fez molho sabe, porque pode desandar muito rápido. Às vezes você precisa de muito tempo para apurar o sabor, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho Aham. que molho é uma coisa complexa. Eu achei que eles tiveram ideias bem legais, principalmente ideias de molhos legais. Tanto que eu achei que eles elogiaram bastante os molhos, né? Principalmente, eu fiquei com muita vontade de comer o molho da Geórgia, com a Amora. Eu achei muito engraçado quando a Helena fez a crítica dela, ela fez, ela falou, você gosta muito dessa ideia de campo. Eu falei, gente, eles falam cada coisa às vezes. Como assim dar uma ideia de campo quando você tá comendo? É uma coisa muito aleatória, né? Uma ideia de campo. A daquele, ela fez só um som. É uma coisa muito engraçada, assim. Dá uma ideia de campo. Eu fiquei, gente, Helena, você sabe o que você tá falando? Uma ideia de campo? Não existe isso. Como que vai dar uma ideia? Comida vai dar uma ideia de campo. Achei engraçado. É quase uma novela da Glória Pérez, tem que voar, né? Na É, imaginação tipo e isso. ver a avaliação. Inclusive, eu acho que essa prova deveria ter sido a primeira. E na segunda, eles fazendo alguma coisa mais doce, um sorvete, alguma coisa pra completar os pratos, sabe? O Porque. sorvete de novo. Não, mas é porque num bolo, alguma coisa, porque o MasterChef sempre tem aquela ideia de sobremesa, né? Alguma coisa assim, então, É. de fazer. Eu gostei. Eu tive a sensação, até postei nas redes sociais, que essa prova foi meio, tipo, pensada e mudada, né? Porque o recheio foi livre. Eu acho que eles pensaram depois, olha, deu tanta confusão na primeira, vamos tentar deixar a segunda um pouco mais livre e ver o que acontece aqui, se o Pode nível ser. melhora, porque não queremos que chegue na final 2 pessoas que tenham feito o prato menos pior, né? Tem que realmente chegar aclamado e exaltado. Então, eu concordo com tudo que você falou. É porque é questão de criatividade, é questão de preparo, é questão de abalo, né? Você vai fazer aquela prova da segunda parte semifinal sabendo que você entregou um peixe cru, sabendo que você não subiu o mezanino. Então, que você aumenta seus adversários também, que são 2 vagas, você está com outras pessoas com vários pins, porque ali o número de pins estava bem oscilando, um com 3, com 5, outro com 4, com 10, é tudo uma mistura de fatores e acabou que foram definindo os finalistas, né? E quem foi para a final foi a Geórgia e o Zé Roberto. A Geórgia alcançando a marca da Raquel da terceira temporada, com 12 vitórias, né? Que a gente pode dizer que é uma vitória que contaram como vitória, né? Não sei se vão dar Uhum. PIN para os dois, mas contaram como vitória de participantes que mais venceram na história do MasterChef. E aí, Laura, o que você achou deste resultado? Porque a gente tem 2 gastronomias completamente diferentes na final.
Cara, a Geórgia, eu acho que é uma pessoa que, com o tempo, foi sendo que. Eu acho que quando eu tive aqui a primeira vez nesse ano, eu falei que foi quando eu falei que a Laura estava com narrativa para ser campeã, né? Isso foi lá atrás, já faz muito tempo isso. Esse ano eu participei bastante, né? Mas foi um dos primeiros. Eu lembro que eu falei isso porque eu falei que ela me ia xará e tal. Ela era minha aposta porque eu achava que ela estava com narrativa. Mas desde então eu acho que a Georgia foi construindo uma participação muito forte no programa, assim, né? Tanto que ela tinha 4 pins. É, ela sempre foi bem, ela nunca ficou para ser eliminada, sabe, entre os dois piores, assim, né? Ela é uma participante muito forte dentro do programa e ela é uma que eu teria apostado como uma das finalistas nesses últimos episódios, porque ela é muito elogiada, principalmente porque ela é muito criativa com os sabores que ela usa, né? A Helena falou o negócio da fruta que lembra o campo, que eu achei engraçado, porque eu acho que a Amora, que é uma coisa, uma fruta mais silvestre, eu acho que ela deve ter pensado isso. Mas ela é uma. E ela fez um negócio super diferente. Eu acho que ela faz coisas que. Combinações e coisas que eu jamais esperaria, né? Então eu acho que isso é legal da Geórgia. Ela tem. Ela parece ter uma cozinha muito contemporânea, assim. Ela faz misturas e pega coisas diferentes que você não espera. Eu acho que é isso. Eles ficaram bem surpresos, por exemplo, com esse molho de amora, assim, sabe? É uma coisa que não realmente você não espera, não é uma fruta que você sempre vê em molho, assim. Então eu acho que ela foi uma participante muito forte, assim. Como eu falei, ela não ficou dos piores, ela tinha muito pin. Ela sempre foi muito criativa. E eu acho que é legal, assim, você ter esse tipo de participante na final, assim. Ela é uma pessoa que eu fico muito curiosa para saber como é que vai ser o menu, assim, também, porque ela é muito criativa e ela sempre propôs coisas diferentes. Aquele prato, e pra mim, o prato dela da temporada, se eu for lembrar, assim, é daquela prova dos drinks. Eu esqueci qual foi o drink dela exatamente agora. Aí também não tô lembrando. Tantos Não vou episódios. lembrar. Só sei que o prato dela foi super diferente, foi super inesperado. Ninguém. Eu acho que foi. Não, dela não foi morrito. Morrito foi da Larissa, não foi? Não, caipirinha foi da Larissa. Eu acho que dela foi morrito, não foi, não? Que seja. É, só sei que o dela foi assim. Foi super. Eu lembro do prato dela, entendeu? É, então, para mim, marcou. Ela já fez vários momentos muito importantes, assim. Ela marcou no MasterChef, assim, eu acho. Foi Morrito, eu pesquisei aqui. Georgia Gajurati harmonizando com Morrito. Pronto, foi isso. E esse prato, tá vendo? Não tava com a memória tão ruim assim, não, hein? Eu acho que ela foi muito criativa e eles elogiaram bastante esse episódio e eu lembro muito dele, assim. Eu acho que mostra muito como ela é, assim. Ela fez um negócio que foi muito inesperado e foi bom pro. Foi assim, mostra muito como ela é como cozinheira. O Zé Roberto, ele é uma pessoa que ele tem crescido muito para mim no programa. E ele é um tipo de participante que, na minha visão, que é legal de ver no MasterChef. Ele é uma pessoa que ele não é como vários participantes que são muito jovens de um tipo é, de mesma classe, não só classe social, mas de mesmo tipo de gente, que é tipo aquele jovem publicitário, assim, sabe? E o Zé Roberto não é, ele tem família, né, tal. Ele não é do eixo Rio-São Paulo. E ele traz uma comida muito regional, mas ao mesmo tempo eu também considero o Zé Roberto uma pessoa muito criativa. O Jacan falou isso quando ele foi elogiar, que ele fez coisa com foi o Tucupi, né? Que eles não imaginavam. Eu acho que ele também, assim como a Georgia, eles têm essa característica em comum. Eles são pessoas muito criativas. E eu acho isso muito bom pro programa. Eles fazem misturas inesperadas. O Zé Roberto, eu acho que às vezes tinha gente que não valorizava tanto ele assim, mas ele ganhou muitos pins e ele fez vários pratos que são bem, mesmo sendo brasileiros, usando coisas regionais, mas misturas inesperadas. Eles mesmos falaram isso várias vezes, né? Então eu acho que isso é bem legal, assim, ver os dois que são
opostos em certas formas, ele também tem essa similaridade que eu acho que contam muito para os dois estarem na semifinal. O próprio prato desse do Roberto, dessa prova, foi bem diferente dos outros, assim, a combinação que ele fez, né? É. Olha, da Georgia e do Zé Roberto em si, eu falo mais deles no episódio da final, né? Toda vez da final a gente deixa o aval, né? Já que é de final. Mas eles, eu já digo assim, que da formação dessa final é interessante porque, como eu falei, com exceção do Mas que o Vitor teve, dava pro MasterChef pegar porque ele tinha quatro histórias fortes. Porque a gente sabe que o reality show é gastronômico, é culinário, mas tem uma história por trás também, né? De cada um. Porque, por exemplo, a Georgia, eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, a Georgia já começou muito bem o MasterChef. As pessoas esquecem que o primeiro desempenho da Geórgia foi um baixo desempenho no MasterChef, né? Assim, Uhum. o que camufla isso é que na primeira prova, nesse mesmo episódio, ela venceu a prova eliminatória. E daí foi só pra cima, que o foguete da Geórgia não teve ré. E desde o começo a gente já fala, no chat da gente, quando a Laura veio aqui também, a gente fala, ó, a Geórgia tem pinta de finalista, sabe? Quando você olha pra lista finalista, a gente via isso na Geórgia, que a Laura pegou esse posto um tempão, né? Porque a Laura tem uma história de finalista sendo construída toda semana. Então a Georgia também tem essa pinta. Aí o Zé Roberto é aquela pessoa. Nossa, o Zé Roberto é aquela trajetória Kelly, que a gente vê, né? Que é pessoas que a gente no começo não diz que é finalista, não diz que vai É. chegar tão longe, porque os desempenhos estão medianos, assim, tem personalidades de pessoas que se expressam mais se destacando. E ele acabou indo mostrando que o importante é o quê? A cozinha. Ele foi ganhando, porque pode ver, toda a vitória da Geórgia também foi emblemática. E toda a vitória do Zé Roberto, gente, ele ganhou super elogiado. Acho que dos pins dele de três que ele tem. Dois foi com falando que era uma comida maravilhosa, e um foi o Jacan falando que era a melhor comida que ele tinha comido na temporada. Com coisas bem fortes, e ele foi crescendo com essa história de construir sua gastronomia, de mostrar o seu valor, trazer sua cultura e também mostrar que pode servir de tudo, né? E agregar ela a tudo. Ele conseguiu botar caju em coisas que a gente não imaginava que o caju poderia combinar, né? Então ele conseguiu fazer. Ele entregou tudo que podia, né? E entregou muito bem e tem essa história de crescer. A Laura tem aquela trajetória de altos e baixos, que dá uma ótima trajetória de winner também. Tem a Andrea, que tem a trajetória de altos e baixos também, que foi repescada. Então, assim, esses quatro eu vejo mais como pessoas que cozinham muito bem e que, a nível de reality show, teriam uma história pra contar na final. Uhum. O único que não aparecia muito era o Vitor, né? É, infelizmente, a gente não pega o pé dele, a gente fica zoando às vezes, porque aí não é culpa da gente, a edição realmente pouco se importou com ele. Como é que a pessoa chega na semifinal e não tem uma edição boa? Né? Não sei. Programa, por favor, melhor. Eu falei, a edição hoje vai ser bem criticada aqui nesse episódio. É hoje que cortam as relações de vez com a gente, mas chefe nunca mais libera um participante pra cá. Ele foi deixado de lado pra edição, o Vitor, né? E os outros quatro tinham histórias pra contar. A gente sabia, gente, você se lembra da trajetória da André, você se lembra do Zé Roberto, você se lembra da Laura, você se lembra da Geórgia. E quando a gente fala assim, quando pratos estão muito bons, porque os jurados comeram demais, né? O prato do Zé Roberto, da Geórgia, Laura, assim, eles estavam comendo muito, o da André também. Então tu fica pensando, ok, se todo mundo ali, mais de duas pessoas, foram muito bem, e eles só querem dois numa final, e aí, o que é que vai contar? Eu primeiro acho que eles contam o histórico e como qualquer pessoa que batesse de frente com a Georgia perdia uma vaga geral dela, tanto que ela foi a primeira finalista anunciada. Né? O histórico da Aham. Georgia já é o maior histórico dessa temporada e é um dos melhores históricos do MasterChef inteiro. Ninguém no MasterChef ganhou três provas como capitã, como a Georgia ganhou. Então, assim, se isso fosse da Cipin, a mulher tava com 7 pin na final. Então, é muito pin. Era difícil de comparar. Aí fica aquela coisa também assim. Então, a pessoa é muito boa, mas a nível de reality show também. E isso não é desmerecer os outros participantes com nível gastronômico, como eu falei. Se os pratos estavam igualmente bons, tem que ter critério de desempate. E se não for o histórico, só o histórico, e se no histórico eles estiverem parecidos, tem que ver aquele que é a mais, né? Que história nós queremos contar na final do MasterChef? Né? A história de quem contra quem? A história de quem? Porque na final, gente, a pessoa pode ter uma história muito boa, mas se entregar prato ruim não vai ganhar, não, porque aí o MasterChef não tem ponto correr, né? É quem cozinhou bem melhor dos dois pratos da final, o melhor menu com o melhor sabor vai levar a coroa. Mas isso aí é ver pra crer, mas eu acho que são duas histórias boas. São duas histórias boas porque são, como falei, completamente diferentes as gastronomias dos dois e eles são igualmente bons. Sem falar de rivalidades em grupos, que foi uma coisa que ainda bem que não vingou tanto, mas olha, o mesmo grupo chegou na final, hein, Cara, MasterChef? mas assim, falando nisso, eu tava falando isso com minha mãe. Aí eu falei, comentei sobre isso, e minha mãe falou, nossa, eu nem lembrava que tinha grupo pra você ver.
Tinha participante do MasterChef alimentando mais essa rivalidade que os próprios telespectadores, por sinal. É, mas eu achei. Nossa, a Georgia ficou tão feliz com o Zé Roberto na final. Eu achei tão bonito também. Ela ficou super feliz por ele, assim. Sabe, parecia mais feliz porque por ela mesma, entendeu? Eu achei super legal, assim. Eles parecem se gostar bastante, né? Eu achei isso bem legal, assim. Eles eram do mesmo grupo, como você falou, coincidentemente. Eu acho que assim, eu gostei da final pessoalmente, porque eu acho que, como eu falei, pra mim os dois são muito criativos, só que de lados diferentes. Então eu fico curiosa pra saber o que eles vão mostrar, sabe? E é curioso porque, assim, por mais que numa final eles chegassem com a mesma ideia de fazer um prato, eles seriam pratos preparados completamente diferentes, sabe? Teria o ingrediente principal, por exemplo, mas não estariam entregando a mesma coisa, né? É. Porque eles são bem diferentes. Ainda bem que é mais livre, eles pensam no menu. E quem tiver interesse, gente, vamos ver as entrevistas que a gente tem com a Fernanda, com a Kelly, com o Eduardo, que são finalistas que tiveram aqui, que eles explicam direitinho como preparar o menu de suas finais e como é esse processo de montar o menu da final, que é pensado antes da final, né? Que é pensado bem antes da final para eles. E tá aí. Agora vamos àquele momento, né, Laura, de apostas da final, porque por mais que possivelmente a gente já esperasse que a final fosse se formar dessa configuração, né? Que a Geórgia poderia ser uma finalista e que ficaria na dúvida quem seria o outro finalista, né? Porque a Ana Paula Paron postou aquele vídeo com o povo parabenizando a Geórgia, né? Que reverberou ali um pouquinho, Tinha né? esse Que deu o que segredo, falar. né? Tinha isso aí, né? E aí, Laura, quem você acha? Eu sei que o voto do Tonho é no Zé Roberto, que o Tonho ia estar aqui hoje, mas não tá. A Gabi Eu também quero tá falar aqui. isso. O Tonho pediu para declarar. O Tonho é uma pessoa que ele não pode participar, mas ele torce pro Zé Roberto há muito tempo. Ele, eu acho que foi um dos primeiros assim que falou que gostava muito dele. Então ele já torce mesmo já faz tempo pro Zé Roberto. Eu acho que ele torce pro Zé Roberto desde o começo da temporada, praticamente. Então, É, Tonho é o então primeiro ele do fandom. ele venceu como escolhido, porque ele torce pro Zé Roberto há muito tempo. E olha que o Tonho tem sorte, né? Porque ele torcia pra Michelle antes da Michelle ficar favorita também, né? Você lembra É daquele ano? verdade, é verdade. Eu acho que. Eu não sei qual é o nome do fandom do Zé Roberto, porque ele fala do caju, então o Tonho é uma castanha. Castanha de caju, né? Desde o comecinho. Mas, e aí, Laura, e você? Quem você acha que vence o MasterChef? Esse ano eu posso falar que eu vou ficar feliz com qualquer um dos dois ganhando, de verdade. Que eu acho que os dois os dois tiveram um histórico legal, os dois têm história para ganhar o programa. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria na Geórgia. Se eu fosse apostar dinheiro hoje, eu apostaria na Geórgia, porque é, eu acho que o Zé Roberto às vezes fica muito nervoso na hora que ele tá fazendo as coisas, ele fica muito afobado. Eu tenho medo de se prejudicar ele um pouco na final porque eles têm que fazer bastante coisa, né? Mas assim, ele já vai estar com o negócio pensado, então isso vai ajudar ele. Se bem que a Georgia às vezes também se perde um pouco, mas ele fica mais nervoso, assim. E porque eu acho que, pensando assim nos históricos, eu acho que a Geórgia pode vir com um menu mais ao gosto do jurado, talvez. Não sei. Acho que minha aposta seria ela. Mas, como eu falei, eu vou ficar feliz com qualquer um dos dois ganhando. Eu gosto muito dos dois. Estou torcendo muito para eles. Acho que, assim, eu gostei muito dessa final. Acho que vai ser uma final bem legal de assistir. Vou assistir, porque eu já tive final que eu não assisti porque eu tava com raiva. Admito aqui. Mas essa eu vou assistir porque eu gostei muito dos participantes. Eu vou ficar feliz com qualquer resultado. Pra quem não sabe, a Laura não assistiu a final da sexta temporada porque a Lorena não ganhou. Eu assisti pra gente comentar, mas a Laura é revoltada até hoje com essa derrota da Lorena. Desce amargo. Eu era muito Lorena. E aguarda aí que quando a gente tiver o nosso episódio 400 do MasterChef, talvez a Laura tenha a chance de trazer a Lorena, né, como citada. Eu Vem aí. traria, porque eu gostava muito de Lorena. É, e eu também, assim, se eu tivesse que apostar em alguém pra final, eu apostaria na Geórgia, porque de todos os históricos que a gente tem, de provas como exigem É. mais pressão, a Geórgia mostrou ter um controle melhor, né? Como a Laura falou. Mas eu fico o quê? Eu vou ficar em cima do muro também, dizendo que qualquer um que vencer vai ser bom, porque assim, e deixando a culinária de lado, vamos. Não, deixando a culinária, não, deixando a culinária de lado pra avaliar o resto deles como personagens e como trajetórias, ele tem como premiar os dois, né? Porque não tem, assim, até nisso eles são parecidos, né? Porque são histórias diferentes, mas são histórias premiáveis. Porque vamos supor que eles dois entreguem pratos maravilhosos e que tudo empate, que nem a sobremesa desempate, né? Porque a sobremesa que decide sempre a final do MasterChef. Oh, que mistério, né? Mas vamos supor que todo mundo eles empatam. Aí entra aquele fato. E aí?
quem é que a gente vai premiar? A Geórgia tem um histórico muito forte a favor dela, mas o Zé Roberto tem uma trajetória de que era quase ninguém ali de reconhecido, ficava perdido no meio da multidão e começou a se destacar com pratos maravilhosos e pins, né? Então, qual história vai premiar? A gente sabe que tem vários fatores que contam. Será que vai contar o fato de que está faltando homem vencedor, né? No catálogo do MasterChef, que tem muita mulher vencendo? Porque a gente sabe que, querendo ou não, acho que foi uma coisa que contou na sexta temporada, viu, gente? Que a Laura não assistiu a final, mas ela sabe quem ganhou, né? Então, Uhum. será que isso pode contar? Será que o histórico da Geórgia é um histórico forte o suficiente que vai ser difícil de dizer que ela não ganha se os dois estiverem empatados? Sabe? Então, fica muitos fatores. E isso não é desmerecer a culinária de nenhum dos dois, porque eu estou citando em exemplos de empate, né? Tipo, de os dois cozinhando muito bem. Então, e aí, o que é que vai ser, como é que vai ser o critério de desempate dos jurados? O jurado vai votar para vencer ou dar uma nota maior para aquele que ele gostou mais, o jurado gostou mais de ver evoluindo, porque a Georgia e o Zé evoluíram, né? Não são as mesmas pessoas que entraram no MasterChef, né? Qual evolução os jurados gostaram mais? Quais pratos que eles ganharam pin que os jurados conseguem se lembrar mais? Então, eu acho que é uma final que deixa dor de cabeça para os jurados se eles empatarem. E espero que eles empatem mesmo, que entreguem uma final bem acirrada, porque eu acho que, por mais que eu acho que o público esteja pendendo mais a torcer pelo Zé Roberto, mas eu vejo uma margem muito pequena. Eu tô muito curiosa pra saber o que eles vão apresentar, assim. Como eu falei, eu acho os dois muito criativos, então eu tô muito curiosa. É. E vamos falar dos confessionários rapidinho dessa semifinal, né? Que o Chapolin gremista do Twitter e Blue Sky tá contando os confessionários. Então, vamos descobrir como foi a narração dessa semifinal. Porque a André ficou em primeiro lugar com 35 confessionários, Jorge em segundo com 30, o Vitor em terceiro com 29, o Zé Roberto em quarto com 27 e a Laura em quinto com 25. Se vocês pararem para ver a análise dos confessionários, já fazia algumas semanas que a Laura estava mal colocada no confessionários. Então, estava na cara da gente que ela não era finalista. Aí eu fico, mas a Andrea teve 35, sim, mas a Andrea vem narrando desde o primeiro episódio. Então aí já foi, ela já, o que a Andrea falava, a produção adorava de colocar, né? Porque sempre tem Uhum. os narradores. Mas tá aí. Agora eu deixei pro finalzinho um pouquinho, porque a gente não tem destaque do episódio, porque, né, só os finalistas podem ser destaques. Daí eu vou deixar uma fotinho pra vocês dizerem quem vocês querem que vença o MasterChef. Inclusive, comentem aqui quem vocês querem que vençam, porque Zé Roberto às vezes compartilha, George às vezes compartilha, então vão aí. Bota nos comentários quem vocês querem que Um ganhe. beijo Quero que pros vocês dois. e quero que vocês justifiquem o porquê de vocês quererem que o Zé Roberto já ganhe, né? A gente quer saber a justificativa também, né? De cada um, porque é interessante, porque cada público tem uma percepção diferente de histórias, de trajetórias. Não é só porque a gente tá comentando aqui que a gente é dono da razão, mas, né? Quer saber a opinião dos nossos ouvintes também, ou pessoas que estão chegando aqui para assistir esses episódios pontuais. Eu quero encerrar com o que tá na rede, porque a gente começou com polêmica o episódio. Vamos terminar com polêmica também, né, Laura? Assim, eu pego comentários nas redes sociais sobre o episódio, sendo que teve que a Georgia respondeu um tweet falando que uma pessoa criticou que a Georgia passou, porque os jurados estavam lambendo a Georgia, para assim dizer, que ela iria pra final de qualquer jeito, e etc. Aí a Georgia respondeu algo como. A pessoa tá falando isso, que a favorita dela é uma pessoa que era a mais arrastada. Aí o povo ficou, nossa, Georgia, de quem você falou? Você tá falando da Laura? Porque uma pessoa até falou isso, porque a Laura, ela tá arrastada e ela tem a energia pick me girl. Me lembrei da Laura, nossa, aqui do podcast, você, Laura, que você já usou esse termo no Big Brother várias vezes, né? O pick me girl, né? Quem não lembra a Por que Eslovênia que do eles Big acham que Brother? ela é pique-me? Aí eu fiquei assim, Né? Aí ela falou é arrastada. Aí a Georgia responde: Eu não tava falando dela, não acho ela arrastada. Aí a gente fica: Ela falou no feminino, tirando a Laura e a Georgia, só tinha mais uma mulher na semifinal. E aí, É. Laura, fica aí a margem. O que será que propôs esses bastidores? Nossas DMs estão abertas, gente, por favor. A fofoca é sempre bem-vinda. Mas fica aí. Mas é interessante, Laura, uma tretinha e logo a Georgia, que é a mais caladinha de todos ali. Eu não esperava ela. O Tonho mandou. Aí eu fiquei, meu Deus. Primeiro eu achei que ela tava falando da Laura. Por quê? Por favor, Georgia, não me, né? Não fale nada. Aí, porque no tweet que ela colocou, ela respondeu, né? Porque foi uma pessoa que estava defendendo ela, só que respondeu. Aí era assim, Georgia puxado na final, nananã. E só que o tweet que ela comentou, que essa pessoa estava comentando era da Laura. Então eu acho por isso que muita gente achou que porque ela podia estar falando da Laura, né? Mas aí então fica no ar que a Geórgia está dizendo que uma das participantes é a mais arrastada. Não é ela, não é a Laura. Quem será que ela tá falando? E como o nosso podcast é um jornalismo verdade, né?
é investigativo e jornalismo verdade, temos compromissos com a verdade. Eu vou ler exatamente, gente, os tweets. Tem um tweet que fala assim, que a pessoa responde esse tweet defendendo a Geórgia, mas o tweet de acusação, entre aspas, é assim: Geórgia é puxada na final. Chefes lambem as botas delas. Ela vai ganhar. Já tá na cara. Aí a pessoa que defende a Geórgia cita esse tweet falando: ela foi puxada? Com tantos destaques positivos, tantos pins ganhos, quem chegou às vezes puxada e escapou da eliminação assim não foi ela. Chora na cama, chuchu. Aí a Geórgia responde, né? A Mona mordendo as costas, sendo que a fave dela é simplesmente a mais arrastada. KKKKKK. Então tá aí, pra quem queria ver todo o contexto. É uma treta que. Obrigado por terem feito essa treta, porque, como eu falei no Twitter, gerando pauta pra gente no dia da gravação, né? A gente é jornalismo verdade. Então, nada que a gente falou aqui a gente tem inventado. Até o momento da gravação desse podcast, a gente não cheguei a ver os stories da Geórgia, porque, gente, a Geórgia, pobre da Geórgia, falando outra coisa, ela falando que não comenta muito do episódio, do dia do episódio, um pouco depois, porque no dia que ela comentou, acusaram ela de spoiler. Gente, vocês estão perdendo. Vocês foram. Sério que algumas pessoas foram criticar de spoiler pra participante que tem que engajar Não é? o Insta dela ali. Digo, vai, Georgia, posta mesmo que você é na final, mete post nos stories. Quem não quiser spoiler de resultado de Masterchef, não tem por que ir nos stories dos semifinalistas, né? Já começa daí. Não, Você é porque quer. totalmente. A pessoa tá doida. Porque você só vê o story da pessoa se você clicar. Segura aí. Mas, Georgia, eu até fui ver o da Georgia antes da gravação, pra ver se ela tinha falado alguma coisa dessa treta no Twitter, né, que eu não sei se vingou, mas eu sei que, digamos que alguns semifinalistas escutam esse podcast, eu não sei como vai ser a conclusão aí disso tudo, mas nossas DMs estão abertas e comenta aí, já pode meter stories assim, falando do MasterChef, e é isso. Semana que vem eu e a Gabi estamos aqui comentando a final com o convidado, até agora tá tudo certo para ter convidado aqui na final. Geórgia ou Zé Roberto? Quem vai vencer? Todos chegaram em pé de igualdade, com muitas vitórias, e afinal é aquilo, zera tudo, porque são 3 pratos, a entrada, o prato principal e uma sobremesa que desempata tudo, segundo o MasterChef em 10 temporadas. Né? Será que na 11ª vai ser diferente? Descobriremos semana que vem. Então, até lá e tchau!